Vamos falar a respeito do caso do engenheiro, Dr. Sávio Galiza, que foi encontrado morto dentro do carro. A polícia está se desdobrando em investigações para tentar descobrir o que aconteceu e não consegue encontrar uma pessoa que tenha estado com ele numa cena de crime que possa explicar o que houve. Vou chamar aqui o meu colega e irmão, jornalista Thiago Melo, está aqui. Thiago, seja bem-vindo. Tudo bem. Thiago Melo, como é que está essa situação das investigações em relação ao caso? Tem um novo vídeo, um novo ângulo que mostra uma situação mais esclarecedora sobre esse caso. Isso, a gente pegou, ontem nós mostramos com exclusividade, em primeira mão aqui na TV Cidade Verde, um vídeo trabalhado pela polícia durante o fim de semana. Conseguimos esse vídeo indo até o local e mostramos um dos ângulos, uma das câmeras, o que foi filmado por ela e registrado. Agora a gente vai mostrar um outro ângulo e com a curiosidade aguçada que todos nós jornalistas temos, né, passamos ontem à tarde analisando esse vídeo para ver se eventualmente encontrávamos algum ponto de questionamento. Joelson, vamos trazer aqui um fato que nos chamou a atenção, especialmente de editores da TV Cidade Verde, que analisaram muito atentamente, foram e voltaram esse vídeo várias vezes e levantou um ponto de questionamento. Esse aqui é o vídeo que nós mostramos ontem. Muito bem. Né? Às 6 horas e 51 minutos, o carro já estava parado lá. Você vê que vem saindo ali da rua de onde o carro passou, um outro veículo de passeio, Joelson, e me retoma, por favor. Vamos voltar um pouquinho, então, o vídeo, né? Vamos voltar, por favor. Vamos voltar um pouquinho. 6 horas, 51 minutos e 28 segundos. Está vendo lá que tem um homem de bicicleta andando? Um homem a pé, de camisa branca. Aqui. Nós temos aqui. E aqui um homem de bicicleta. Muito bem. E aí um carro passando. Ok. É só para você ter uma dimensão de uma outra situação que a gente vai mostrar. Passou lá a bicicleta, foi embora. Vamos colocar o outro ângulo agora. Nós não trabalhamos essa câmera antes, só trabalhamos com essa aqui, ontem. Vamos colocar então são duas câmeras de segurança distintas. Duas câmeras, né? São mesmo estabelecimento, dois pontos distintos. Uma é desse ponto aí, da Avenida Professor Camilo Filho. Onde passa lá o bicicleta e passa o homem de camisa branca. Agora, essa câmera aí, essa é a câmera de frente, certo? Olha aí, o carro já passou, aqui passou a pessoa a pé, e aí o ponto de questionamento. Olha só, Joelson. Vamos passar com atenção para o nosso telespectador entender essa seta vermelha que está no vídeo. Tá, enche a tela também. Essa de tela cheia, às 6 horas, 51 minutos e 34 segundos, olha só o que aparece aqui, ó. Uma espécie de sombra, né? Como se fosse dar a entender que seria uma pessoa saindo do local onde estava o carro. Uma espécie de sombra. Olha só, vamos repetir mais uma vez. É um vulto, realmente, né? Uma silhueta. Alguma coisa assim, enchendo a tela aí para você perceber que aparentemente, olha só, passa ali uma sombra, aparentemente passa uma sombra como se fosse de uma pessoa deixando o carro. Nós fomos atrás de um tira-teima em relação a isso. Como nós tínhamos duas câmeras nesse mesmo tempo, a gente foi confrontar essas duas imagens. Vamos voltar para aquela imagem anterior. Qual é a conclusão que nós temos? A outra câmera, vamos lá. A primeira câmera, vamos ver. A primeira câmera que nós usamos agora há pouco. A primeira, Ney, por favor. Isso, exatamente. A conclusão é que aquele vulto que passa, na verdade, trata-se da cabeça desse rapaz da bicicleta, esse rapaz de camisa azul que passa por trás do carro. Entendi. Na verdade, o que sugere que fosse alguma pessoa saindo do carro lá, na verdade é uma imagem que não é captada de forma tão nítida naquela outra câmera. Porque a câmera está contra a luz. É que há um feixe de luz muito forte, né? Então ela praticamente neutraliza a imagem do ciclista. Olha como o ciclista não está aparecendo na imagem. Ó. O ciclista que aparece aparece é a silhueta do ciclista. Aparece apenas um homem de branco. Então seria, na verdade, a silhueta do ciclista que deu a entender que era uma pessoa que não existe. Quem se deu conta dessa imagem do tal vulto saindo do local do crime foi o editor de imagens, Davi Vieira. Exatamente. E evidentemente que o Thiago Melo teve o cuidado de levar esse questionamento e essa imagem para os investigadores que também chegaram a essa conclusão. Tratava-se do ciclista passando. Do ciclista passando. Então eles descartam, não encontraram até agora, não há nenhuma evidência que outra pessoa esteve com o engenheiro e que tenha lhe aplicado as facadas. E aí vem outros resultados de laudos preliminares, né, dos exames iniciais que foram feitos pelos peritos, né, e uma análise mais detalhada, até no próprio corpo da vítima, que indicam
que pode ter acontecido, as facadas podem ter sido, os golpes podem ter sido aplicados pela própria vítima. Agora, é realmente, Joelson, uma situação que chama muita atenção e muita gente questiona. Como poderia uma pessoa ter se auto-aplicado 9 perfurações? Realmente é uma situação que não é comum, você não costuma ver todos os dias, né? Agora, há situações, vale ressaltar, Joelson, eu já vi e converso hoje em dia com um policial que sobreviveu de um atentado em que ele sofreu 8 tiros. Sim. E não morreu, sofreu 8 ferimentos e não morreu. Por que eu estou falando isso? Porque o que se tem acerca da análise preliminar no corpo é que a vítima, o engenheiro, sofreu algumas perfurações superficiais no corpo. As perfurações ficaram, Joelson, no tronco dele. Toda essa parte aqui há perfurações. São 8 no tronco e uma no pescoço, que não foi tão profunda. As 2 perfurações mais profundas atingiram o pulmão e o coração. A do coração foi mais ou menos nessa região aqui. E seriam essas que podem ter sido as últimas que o levaram a uma hemorragia maior e o levaram à morte. Ou seja, a polícia trabalha com... São 9 perfurações, mas 2 seriam fatais. Exatamente. Então, essas 2 seriam as que teriam levado à morte. Claro, ainda aguardando o laudo pericial, atestando tudo isso. Mas a perícia também tem uma outra informação, Joelson. Primeiro, já se sabe que nada foi levado. Ele tinha um celular, um modelo iPhone de aproximadamente R$3.000, estava dentro do bolso da camisa e esse celular lá permaneceu. Certo. Né? A carteira dele, com mais de R$200, também ficou no local. Nenhum pertence do engenheiro foi levado, até agora ninguém se deu conta, deu falta de nenhum pertence dele. E aí um detalhe também, há uma reação natural quando você está sendo esfaqueado ou agredido, que é uma reação de defesa. Nesse caso, se houvesse uma pessoa ao lado que tivesse aplicado as facadas, possivelmente ele teria ficado com lesões no braço, nas mãos. Exatamente. Na verdade, é um reflexo natural de defesa, quando você está sentindo dor, sendo atacado. E não há nenhuma lesão desse tipo. Pela posição em que o corpo caiu, a faca estava ao alcance da mão do engenheiro. Estava muito próximo da mão do engenheiro. A faca, aliás, vale ressaltar que foi apreendida, está para a perícia, era de um conjunto de 4 facas que ele comprou em uma loja de departamentos aqui na Zona Leste de Teresina, pagou R$114, foi o valor pago por esse conjunto de facas, 4 facas e um amolador, e uma apenas das facas, as 3 estão na embalagem ainda, e apenas uma foi retirada. Seria justamente a faca que estava no carro. Um outro detalhe, a camisa do engenheiro, ele trajava uma camisa de botão. A polícia começou a ouvir testemunhas e elas dizem, quem esteve com ele no canteiro de obras, por volta de 6 horas, 6 e pouco da manhã, disse que ele saiu do canteiro de obras dizendo que ia tomar café e com a camisa completamente abotoada. No carro, a camisa estava desabotoada, estava aberta. Totalmente. E nenhuma das perfurações de faca atravessou a camisa. Então a camisa estava intacta. É improvável que a pessoa tenha pedido, por exemplo, para ele abrir a camisa e esfaqueá-lo, né, de forma que a camisa não fosse atingida. São indícios que vão apontando para a construção dessa ideia. Exatamente, para a construção. A gente está dizendo tudo isso porque a polícia, a principal tese da polícia, a principal linha de investigação da polícia até agora é que não houve crime. Né, que não houve crime. E a polícia está se cercando de todo o cuidado para validar essa hipótese. Né, Joelson? Inclusive, hoje nós estamos aqui revelando essa informação de que nada mais, nada menos do que 18 requisições de exames foram enviados pelo Departamento de Homicídios à perícia aqui de Teresina. Ou seja, são 18 exames que vão negar ou confirmar essa hipótese. Ou validar, exatamente. São exames dos mais diversos. Por exemplo, na faca que foi encontrada, no conjunto que foi apreendido no apartamento do engenheiro, os remédios que ele tomava serão periciados. Vai haver também perícia no veículo, perícia na cerca de arame farpado que estava do lado onde o carro foi encontrado, perícia essa com a utilização da chamada luz forense, né, que é chamado por alguns de luminol. Então a polícia vai ter o laudo cadavérico. Nas vestes da vítima também serão realizados exames. A polícia coletou também algumas peças de roupa que estavam no canteiro de obras onde ele teve pela manhã, né, para saber se eventualmente alguma pessoa pudesse ter esfaqueado ele por algum motivo, né, se tem marcas de sangue nessas roupas. Então, é uma série
uma série de cuidados, de exames que a polícia vai ter até tomar essa conclusão. E 14 pessoas vão ser ouvidas de hoje até o final da semana. Pessoas que se relacionavam direto ou indiretamente com o engenheiro serão ouvidas pela polícia. Engenheiro Domingos Galiza, que você está vendo aqui na imagem do nosso telão, que é morreu dentro do carro e, claro, isso faz a família sofrer essas dúvidas todas, mas a polícia vai dar as respostas dentro dos prazos previstos na legislação. Exatamente. Tiago Melo, outro assunto que também está movimentando a cidade é o desaparecimento de um advogado bem-sucedido, carreira, emprego, simplesmente sumiu há um dia. Há mais de 24 horas, agora por volta de 5 da manhã, completou um dia que ele está desaparecido. Trata-se do advogado Tiago Nunes de Carvalho. De acordo com a família, ele deixou a residência ontem, segunda-feira, mais ou menos 5 horas da manhã. A esposa estava dormindo. Ele, pela rotina normal, deveria ter se deslocado ao escritório de advocacia onde ele trabalha, que fica na zona leste da cidade, e de lá ter ido para os seus afazeres normais, inclusive teria uma audiência, teria que comparecer a uma audiência no município de Altos. Mas ele não foi ao escritório, não compareceu à audiência e não mais foi visto por ninguém. Ele já é dado realmente como desaparecido. Nós conversamos com um irmão do advogado hoje. Quando foi por volta de 4 da manhã, a esposa dele acordou e ele estava no banheiro, né, já há muito tempo. Pensando e tal, sozinho no banheiro. Ela foi lá, perguntou se estava tudo bem, ele disse que estava sem problema. Ela retornou para a cama, ligou a TV, ficou assistindo. Alguns minutos depois ele volta, deita, dormiu, ela pegou no sono. Quando acordou por volta de 9h30 da manhã, porque na rotina dele, quando ele saía para trabalhar, que ela estava dormindo, ele não acordava, ele só ligava depois para saber se estava tudo tranquilo. Quando ela acordou por volta de 9h30, ele já tinha saído, até aí tudo bem. E aí ela tentou já entrar em contato com ele para saber como é que ele estava e daí em diante a gente já não conseguiu mais contato nenhum. No trabalho ele não foi? Não, ele não chegou aí no escritório, não foi no escritório, inclusive ontem ele tinha um compromisso em Altos, uma audiência em Altos. Ele não compareceu à audiência, o sócio dele que ia juntamente com ele aguardou, ele não apareceu, não entrou em contato, ninguém mais conseguiu contato com ele. A família, Joelson, foi informada hoje pela manhã e está investigando, apurando também, de que ao deixar a casa por volta das 5 horas da manhã da segunda-feira, o advogado teria tomado um mototáxi ali na região da Avenida Miguel Rosa e teria seguido rumo ao centro de Teresina. Os familiares estão se mobilizando para localizar esse suposto ponto de mototáxi e conversar com o mototaxista, de forma que ele possa informar onde teria deixado o advogado para clarear um pouco mais essa investigação. Vale ressaltar, o caso já está sob cuidados do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que tem um setor específico para investigar desaparecimentos e há todo um protocolo nesse sentido. Esse protocolo já foi aberto, de acordo com o delegado Bareta, nos confirmou agora há pouco, e a polícia já está em campo para solucionar também esse caso. Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Boa tarde a todos, até amanhã. Nos vemos, Tiago. Tiago Melo com as informações de investigações que estão acontecendo. Vamos ver onde está o doutor Tiago. Quem tiver notícias também pode passar informações.